Perfeito. Vamos chamar então a Fernanda Alves pro papo, porque ela tem informação sobre o Fortaleza, informação quente, informação dos últimos minutos sobre mercado da bola, e a Fernanda vai atualizar pra gente. Chama a Fernandinha, meu querido Glauber. Oi, Breno, boa tarde pra você, para o Daniel e todo mundo que acompanha o Jogada Segundo Tempo. A gente já traz aqui atualizações sobre o mercado da bola envolvendo Lucas Gasal e Alanzinho, os dois que estão aí nesse processo entre Fortaleza e Atlético Goianiense. O que é que acontece? O Gasal, que veio para o Fortaleza por empréstimo na temporada passada, encerrou o contrato e o Fortaleza demonstrou interesse de ficar com o atleta. Existia a possibilidade de compra ali no empréstimo, tinha essa opção, mas o Fortaleza não tinha condições financeiras de fazer isso diante do rebaixamento. E aí iniciou um outro processo de negociação que envolveria outro atleta do Fortaleza, que foi definido agora, que é o Alanzinho. O atacante vai para o Atlético Goianiense e o zagueiro permanece no Fortaleza. Os dois, cada um para os seus destinos, terão 3 anos de contrato, sendo assim até 2028 vinculados, até 2029 vinculados a cada equipe. Além dessa situação, tem os percentuais. As duas equipes ainda definem qual o percentual ficará para cada equipe, envolvendo os nomes dos atletas, se haverá ali uma compensação financeira também ou não, mas o que de fato é que o Fortaleza, com esse processo de enxugar a folha, ele retirando um atleta do elenco, mais um, no caso o Alanzinho, é um novo processo. Mas aí, diante desses direitos econômicos que ainda serão negociados, ficam o Lucas Gasal para o Fortaleza por 3 anos, Alanzinho para o Atlético Goianiense 3 anos. Na minha opinião, uma troca boa, já que Lucas Gasal foi muito bem quando chegou na reta final da temporada, conseguiu ali em muitos momentos de espaço sendo titular, e o Alanzinho, que mesmo com a qualidade que tem em campo, não foi muito utilizado em campo, não foi muito utilizado pelo Fortaleza, vai para uma outra equipe onde ele pode ser melhor aproveitado. Breno. Vamos por partes, porque eu acho que tem muitas coisas pra gente discutir sobre o Gasal. Pra quem tá no YouTube e na TV, tá aí na tela, tem 26 anos de idade, chegou ao Fortaleza e disputou 7 partidas, chegou em agosto ao Fortaleza, fez 7 partidas, contrato de 3 anos, como disse a Fernanda, e uma troca aí pelo Alanzinho que vai envolver percentuais, né, Fernanda? Isso. Eu acho que eles ainda ajustam os percentuais, né? Tem esse ajuste dos percentuais. O tempo de contrato está definido, que é de 3 anos para cada atleta, mas o Atlético Goianiense quer uma porcentagem em relação ao Gasal e o Fortaleza está definindo essa situação. O Tricolor de Aço, que tem 100% dos direitos do Alanzinho quando comprou do Ferroviário, e aí vai ser esse processo que ficará definido. Se o Fortaleza fica com a parte também do Alanzinho, ou se será os 100% e o Atlético Goianiense com o do Gasal. É esse detalhe que as duas equipes ainda conversam. É uma espécie de parceria entre os clubes, né? Eles trocam os jogadores, mas aí cada um fica com uma pontinha do jogador que saiu. Né? O Gasal vem, Fortaleza fica com uma ponta de porcentagem, a outra parte, não vou falar metade, porque eu não sei se é 50, mas uma parte com o Fortaleza, uma parte com o Atlético Goianiense. O Alanzinho da mesma forma, vai pra lá, o Atlético Goianiense pega um pouquinho de percentual e o Fortaleza fica com o restante, e aí os clubes ficam cada um com um jogador, mas cada um com o jogador que quer, mas com percentual, com porcentagem do jogador que saiu. Exato. Ou seja, eles ficam ali os dois, se forem vendidos os dois, ganham Fortaleza e Atlético Goianiense, né? São parceiros, então, nesse negócio. E Dani, tem uma coisa que eu acho que a gente tem que pontuar. A Fernanda já falou que achou que foi uma boa troca. Eu quero saber se você concorda, se você achou que foi uma boa troca, se você achou que é uma coisa que elas por elas, tipo assim, foi bom pro Atlético Goianiense, foi bom pro Fortaleza, ou se você não teria feito essa troca, primeiramente, e se você acha que o Gasal é uma boa peça de manutenção para uma Série B do Campeonato Brasileiro, principalmente, que é a grande competição do Fortaleza em 26. É uma boa peça de um setor que o Fortaleza precisa reforçar para 2026. A Fernandinha trouxe mais cedo a informação de que Kusevich e Benevenuto não vão permanecer no Fortaleza. Gaston Ávila já não iria permanecer porque era emprestado. Você perde pelo menos 3 zagueiros do seu elenco. Ficam Brits, voltou o Cardona e pronto, são apenas 2 zagueiros. Muito pouco. Com o Cristóvão da base. E tem um Cristóvão da base, exatamente. 3 zagueiros, praticamente, sendo um deles da base, que praticamente não jogou ainda na equipe profissional, apesar de ter sido sempre relacionado ali naquela reta final. É muito pouco, é um setor que o Fortaleza precisa urgentemente reforçar. E você tem a possibilidade de reforçar com um jogador que já conhece o seu time, que já está, de certa forma, habituado com a realidade interna do Fortaleza, porque disputou a reta final da temporada. Quando esteve em campo, foi um jogador que não comprometeu,
também não foi um zagueiro brilhante, não foi um zagueiro extraordinário que chamou super atenção, mas foi um cara que ajudou, contribuiu, quando foi necessário, ele jogou, conseguiu ajudar o Fortaleza, foi titular inclusive em algumas partidas, é um jovem jogador, o Breno destacou e a gente estava vendo ali na tela, né? 26 anos de idade, então é um cara que ainda pode evoluir, pode amadurecer ainda mais. É um jogador que já disputou em outros momentos a Série B do Campeonato Brasileiro. Você falou dos 7 jogos dele, tem os números dele aí na tela, pra quem tá no rádio eu vou falar. Acho que são interessantes, tá? Sim. O cara fez 7 jogos e por jogo ele tinha uma média de mais de 6 cortes. Uma De média afastar alta. a bola, chegar Sim, e tirar sim. ali, o ataque tá chegando, ele vai e tira aquela bola, espana. Recuperava mais de 3 bolas por jogo. Ganhou 60% das disputas de bola. Ele venceu. E pelo alto, porque ele é grande, ele é um Sim, cara sim. de estatura boa, né? Ele ganhou 82% dos duelos aéreos. Não dá pra dizer que esse cara não foi bem. Não dá pra dizer. Especialmente por uma Série B, eu acho que sinceramente, ele consegue brigar por espaço. ali no Sim, Fortaleza. com certeza. E se a gente pensar na estreia, o Brito chegou depois, né? Porque ele Tava saiu de se férias depois. recuperando ainda. Se a gente pensar na estreia, como a Fernanda já falou que o Benevenuto e o... Quem é o outro, rapaz? Kusevich. O Kusevich não ficam, eu acho que ele deve ser, no jogo de estreia, deve ser Gasal e Cardona. E Cardona, se fugir disso, seria algo até surpreendente. Os números provam isso. As atuações do Gasal provam de que ele é um jogador que pode ser útil. E a mesma ponderação que a gente faz para outros jogadores é aquela. Puxa, se ele conseguiu, de certa forma, ir bem em um contexto de Série A, enfrentando grandes equipes, e a gente sabe que o poderio ofensivo de algumas equipes da Série A é uma coisa assim fora de série. A gente tá falando de grandes equipes, né? Flamengo, Cruzeiro. Eu lembro que inclusive naquele jogo contra o Cruzeiro, ele jogou lá no Mineirão, foi titular da zaga do Fortaleza, né? Então, imagine numa Série B, tá? É possível imaginar ou projetar que ele possa sobressair. E aí tem um outro lado dessa troca que também é importante a gente avaliar. Porque já vi muitos torcedores do Fortaleza questionando ou avaliando, Esse né? era o outro ponto. Inclusive, eu quero inclusive fazer enquete. Quero que você, torcedor do Fortaleza, mande mensagem pro 8887-1306, 8887-1306, DDD 85 para quem tá fora de Fortaleza e da região metropolitana. Você achou uma boa troca?